Olha, a história do nosso planeta é marcada por umas catástrofes gigantescas. Mas o mais curioso é que, no meio do caos de cada extinção em massa, parece que existe um padrão escondido, sabe? Uma regra secreta que conecta todos os que sobreviveram. E é exatamente essa regra que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o segredo? O que fez com que algumas formas de vida continuassem por aí, enquanto impérios de espécies, tipo os dinossauros, simplesmente sumiam do mapa? A resposta, pode acreditar, não está na força bruta nem no tamanho, mas em algo muito mais fundamental. E aqui está a grande heroína da nossa história: a plasticidade metabólica. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. É a capacidade de ser flexível com a própria energia, sabe? De conseguir apertar o cinto energeticamente quando o mundo ao redor entra em colapso. Guarda bem esse conceito, porque ele é a chave para entender tudo. Ok, nessa primeira parte, a gente vai mergulhar de cabeça nessa regra secreta. A gente vai ver que as extinções em massa não são só eventos aleatórios de destruição. Na verdade, elas seguem um padrão bem lógico e tudo está ligado a uma única fonte de poder. E o ponto central é esse aqui. Uma extinção em massa é, no fundo, uma crise no fluxo de energia do planeta. É como se, de repente, a tomada que sustenta toda a vida fosse desligada. E quando a energia acaba, as regras do jogo da sobrevivência mudam completamente. Para testar essa ideia do colapso de energia, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos seguir as pistas deixadas pelas 5 maiores extinções em massa da Terra. Pensa em cada uma delas como uma cena de crime geológico, um experimento da natureza que mostra, de novo e de novo, quem sobrevive quando as luzes do planeta se apagam. Aqui a gente tem a linha do tempo desses eventos catastróficos que se estendem por centenas de milhões de anos. Cada um deles foi um filtro brutal que redesenhou completamente a árvore da vida. Vamos começar a analisar o padrão que aparece aí. A primeira grande crise, lá atrás, 445 milhões de anos, uma era do gelo gigantesca congelou os mares e acabou bloqueando a luz do sol. E sem luz, sem fotossíntese, que é a base de toda a cadeia alimentar, foi literalmente um corte de energia em escala planetária. E quem sobreviveu a isso? Não foram os mais complexos, não. Foram aqueles com um metabolismo, digamos, mais econômico. Organismos como os braquiópodes, que viviam lá no fundo do mar, precisavam de pouquíssima energia para viver. E aí conseguiram aguentar o tranco. O padrão já começa a se formar. Avançando no tempo, a segunda grande crise. A causa foi diferente, mas o resultado, o mesmo. Os oceanos ficaram sem oxigênio, a atividade vulcânica bagunçou a química da água e pronto, a base da cadeia alimentar foi para o espaço. Ou seja, mais um colapso energético. E quem se deu bem nessa? As primeiras formas de vida que estavam em terra firme. Elas eram super adaptáveis, com ciclos de vida rápidos e, o mais importante, alta plasticidade metabólica. Elas conseguiram explorar rapidinho os espaços que ficaram vazios. De novo, a flexibilidade venceu a especialização. Agora a gente chega na mãe de todas as extinções. Um vulcanismo absurdo na Sibéria liberou tanto gás carbônico que o planeta superaqueceu. O resultado? Quase 96% de todas as espécies foram extintas. Foi o colapso energético definitivo. E na maior crise de todas, quem levou a melhor? Os mais humildes. Fungos que se alimentam de matéria em decomposição e pequenos vertebrados que comiam de tudo um pouco. Eles não eram os mais fortes, de jeito nenhum, mas eram os mais versáteis e energeticamente eficientes. A quarta extinção segue um roteiro que a essa altura já parece bem familiar, né? Mais vulcanismo, mais aquecimento global, outra crise de energia. Com cerca de 80% das espécies desaparecendo, o tabuleiro da evolução foi limpo mais uma vez, abrindo espaço para novos jogadores. E quem aproveitou essa limpeza toda? Eles mesmos, os dinossauros. Eles surgiram e dominaram o planeta justamente por causa da sua capacidade de explorar esses novos espaços vazios. Se estabeleceram como os reis de um mundo novinho em folha. Mas o reinado deles também ia ter um fim. E agora, vamos para a extinção mais famosa de todas. O evento que acabou com os dinossauros é o teste final e talvez o mais claro da nossa teoria do colapso energético. O que realmente aconteceu há 66 milhões de anos foi um apagão global. Primeiro, o impacto do asteroide e o vulcanismo jogaram uma nuvem de poeira na atmosfera que bloqueou o Sol. Sem Sol, a fotossíntese parou. Sem as plantas, as cadeias alimentares desmoronaram. A energia do planeta foi simplesmente desligada.
E aqui, o contraste não podia ser mais gritante. De um lado, os dinossauros, enormes, especializados, verdadeiras máquinas de alta potência, feitos para um mundo com muita energia. Do outro, nossos ancestrais mamíferos, pequenininhos, generalistas, de baixo consumo, adaptados para viver na moita. Quando a energia do planeta foi desligada, a alta potência dos dinossauros virou a sua ruína. Já a resiliência de baixo custo dos mamíferos foi a chave da salvação. Essa história toda nos leva a uma ideia muito poderosa, que os cientistas chamam de a armadilha da eficiência. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Sabe, ser super eficiente num ambiente estável, cheio de recursos, pode ser uma vantagem incrível, mas essa mesma eficiência pode se transformar numa vulnerabilidade fatal. E essa é a armadilha. Os dinossauros eram perfeitamente adaptados ao mundo deles, mas essa perfeição toda os tornou rígidos, inflexíveis. Quando o ambiente mudou de forma drástica e a energia sumiu, eles simplesmente não conseguiram se adaptar a tempo. A especialização deles virou sua sentença de morte. Certo. Então, o que essa jornada por milhões de anos de catástrofes tem para nos ensinar? A grande lição aparece quando a gente conecta esses padrões tão antigos com o nosso mundo hoje. É só olhar ao nosso redor. As espécies que mais estão sofrendo hoje, como elefantes e grandes felinos, são as especialistas de crescimento lento que precisam de ambientes estáveis, muito parecido com os dinossauros. E quem está prosperando? Os generalistas de reprodução rápida, como roedores e certos insetos, os mamíferos do nosso tempo. É o mesmo padrão de colapso energético e sobrevivência dos flexíveis se repetindo bem na nossa frente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. A história da vida na Terra mostra de novo e de novo que em tempos de crise não são os mais fortes que sobrevivem, mas sim os mais adaptáveis. Diante das mudanças gigantescas que o nosso planeta enfrenta hoje, a questão que fica é: quais lições essa regra tão antiga de sobrevivência tem para nos ensinar?